vai ser gravada, tá? Aliás, está sendo gravada agora. Está sendo gravada agora. Consegui botar para gravar. Bom, gente, então vamos lá. Vamos retomar o que aconteceu. Na aula anterior, a gente falou da abdicação de Dom Pedro, né? E com a abdicação do Dom Pedro, o império passou a ser controlado por regentes. Esses regentes eram 3. E cada um desses regentes, eles eram nomeados pelos deputados e senadores. Então, cada regente ele defendia interesses. Ora, eles defendiam a centralização do poder, ora, eles defendiam a descentralização do poder. Ou seja, a questão da centralização e da descentralização do poder não morreu com a abdicação de Dom Pedro em prol do filho dele, Dom Pedro II. Esse problema ele acabou continuando, né? E a regência só ocorreu porque Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, então ele não poderia exercer esse poder. E aí o que acontece? Nesse mesmo ano em que você estava tendo o período regencial, nós falamos também da sociedade da época, que era patriarcal, ou seja, uma sociedade em que as autoridades eram regidas por homens. Então, portanto, não tinha como as mulheres se manifestarem politicamente. Então, uma militante feminista da época, Anísia Floresta, ela se manifestou contra isso e escreveu até um livro, uma obra chamada Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Bom, eu acho que sobre essa obra a gente falou na aula passada, né? E agora eu estou aqui para dizer uma outra coisa também. Nesse período regencial, galera, vocês sabiam que tinham pretos e pretas que escreviam no período regencial? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham ideia disso? Ou não tinham ideia nenhuma? Eles começaram, galera, eles começaram a escrever no século XIX, né? Eu vou mostrar para vocês o que eles escreveram, porque apesar disso não estar na apostila de vocês, eu acho importante mostrar. Estou compartilhando a tela com vocês agora do Homem de Cor. O que é o Homem de Cor? O Homem de Cor é um periódico, é um jornal que existia naquela época do período regencial. Escrito por quem? Escrito por um jornalista, poeta, tipógrafo, Francisco de Paula Brito. Então, Francisco de Paula Brito foi uma pessoa que no período regencial ele pensou em escrever uma obra que pudesse ser lida para o público negro daquela época. Ou seja, ele criou a imprensa negra. Porque eu não sei se vocês sabem, né, no período da colônia, a imprensa era proibida. Com a vinda da família real, a imprensa no Brasil passou a ser autorizada. Então, você acabou tendo a criação desse periódico do Homem de Cor, que era um periódico criado por um negro chamado Francisco de Paula Brito. O que acontece? Esse foi o primeiro jornal que lutava contra a discriminação racial ainda no período regencial, certo? Ele foi lançado dia 14 de setembro de 1833 e era um produto da tipografia Fluminense de Brito e Companhia, que era uma loja instalada no Largo do Rócio. O Largo do Rócio era como se chamava a Praça Tiradentes antigamente. Alguém já foi na Praça Tiradentes, lá no Rio de Janeiro? Não. Não? Então, se vocês puderem, procurem ir lá. Praça Tiradentes é uma praça muito bonita. Hoje você tem alguns teatros que se localizam ali, entendeu?
Mas o que acontece? Na época do período regencial, a Praça Tiradentes, que tinha um outro nome, o Largo do Rócio, ele tinha uma presença predominante da população preta, né? Então, devido a essa presença predominante, foi pensado um jornal que falasse a linguagem desses pretos, né? Um jornal que pudesse combater aí a discriminação, que pudesse combater a questão da escravatura. Eu vou abrir para vocês aqui o jornal para vocês terem o exemplo desse periódico, como que ele funciona. Aí vocês estão vendo o jornal, vou abrir o documento completo. Aí deve abrir a página do jornal aqui. Pronto, galera. Isso que vocês estão vendo é o exemplar, é a primeira edição do Homem de Cor, do exemplar do Homem de Cor, certo? Aí o que a gente percebe logo no começo? Ele se ancora na Constituição do Império. Na Constituição do Império para poder fazer valer as suas ideias. Olha só. Constituição Política do Império, TIT 20. Dos cidadãos brasileiros, artigo 6º, são cidadãos brasileiros, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Título 8º, das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, artigo 179. O cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes. O povo do Brasil, e aí eu não vou... O povo do Brasil é composto de classes heterogêneas, e debalde de leis ententes e misturadas, ou confundi-las, sempre alguma há de procurar e tender a se separar das outras, e eis um motivo mais para a eleição recair nas classes mais numerosas. O Manuel Zeferino dos Santos, presidente de Pernambuco, ofício de 12 de junho de 1833. Cara, o que acontece aqui? Eles se amparam na lei que dizia que as pessoas não poderiam ser diferenciadas para além de seus talentos e virtudes, caso elas quisessem assumir cargos públicos. Então, por que eles colocaram essa lei? Porque, na visão do escritor, as pessoas julgavam os outros para além de seus talentos e virtudes, né? Então, para além do preto e da preta na época ser julgada pelos talentos e virtudes, que no ponto de vista do branco na época o preto não tinha, no ponto de vista do branco, ele também era julgado por ser negro. Então, por que essa lei está aí? Porque provavelmente nessa época as pessoas eram julgadas para além de seus talentos, né? E parece que até hoje é assim. Até hoje tem pessoas que, por sua cor de pele, não conseguem um trabalho, entendeu? Ou então, quando consegue com muito sacrifício, certo? Então, tipo assim, isso não é um problema. O racismo estrutural não é um problema que existe desde agora. É um problema que existe desde do século retrasado. Então, tipo assim, desde o século retrasado, não, desde antigamente, desde a colônia até. Então, eu sei que eu estou falando bastante rápido, galera, porque daqui a pouco vai faltar 10 minutos para acabar a aula e eu perdi um maior tempão tentando reiniciar o computador aqui. Mas o mais importante para vocês entenderem é isso. Os negros naquela época, eles já contavam com a imprensa para poder publicar os seus jornais na época. Entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para chamar a atenção de vocês aqui.
Aí, olha só, para você ter ideia de como era importante para os negros daquela época as ocupações, os cargos públicos, né? E eles não conseguiam, e eles não conseguiam, e eles não conseguiam devido ao racismo que tinha naquela época. Vamos ver. Vou ler um pedaço do jornal para vocês. O povo do Brasil é composto de classes heterogêneas, e debalde as leis e tentem misturá-las, confundi-las, sempre alguma, etc, etc. Debalde dizemos que o presidente e seus asseclas não confundem as classes. A diferença entre nós está na razão da ciência e da virtude entre a estupidez e o vício. O título, segundo da Constituição, marcando os cidadãos brasileiros, não distinguiu o roxo do amarelo, o vermelho do preto, mas o ditador Zeferino, na pátria dos agostinhos, e, não sei o que está escrito aqui direito, ousou em menos cabo da grande lei cravar agudo punhal aos peitos brasileiros. Demos ao presidente moderado que deverá se criar batalhões segundo os quilates de cor. Cria-se no batalhão dos intitulados brancos do Brasil, outros de mulatos e outros de pretos. Então, o comandante-geral seria branco? Em tal caso, classes heterogêneas não quereriam. Então, para vocês verem quanto que o cargo público na época para os negros era importante naquela época. Aqui está dizendo que, pô, calma aí, se você não tem nenhuma lei que proíbe o negro de assumir cargos públicos, por que que você tem pessoas que querem criar, por exemplo, um batalhão só de pessoas brancas? Vocês estão conseguindo entender mais ou menos aonde eu estou querendo chegar? Sim. Beleza, Matheus. Beleza. Beleza. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar nesse periódico para vocês, né? Agora eu vou voltar para o livro didático de vocês. Nessa mesma época do período regencial, o que aconteceu? Você teve a aprovação do chamado ato adicional. Vocês têm ideia do que é o ato adicional? Vocês já leram esse pedaço? Não? Beleza. Não. O ato adicional, ele foi naquela época o que a gente chama de emenda constitucional. Vocês já ouviram falar em emenda constitucional? Vocês lembram o que é a Constituição? Hein, gente? Vocês lembram o que é uma Constituição? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Conjunto de leis que regem uma nação, né? A gente até mostrei aí para vocês a transcrição da Constituição de 24. Então, pois é, quando você quer modificar as regrinhas que regem a nação, nos dias de hoje, a gente chama essa mudança nas regras de emenda constitucional. Então, é lançado sempre uma PEC, proposta de emenda à Constituição, né? Só que, geralmente, quando você lança mudança nas regras, você não pode modificar as regras que já são consideradas pétreas, como a questão do voto secreto, que a gente tem hoje em dia, e etc. Então, isso é emenda à Constituição. O ato adicional era o nome que se deu à emenda à Constituição que aconteceu no século XIX. Vocês entenderam, mais ou menos? Sim. Sim. Beleza. Então, a mudança nas regrinhas da Constituição de 1824
foi chamada de ato adicional. E essa lei ela foi aprovada em agosto de 1834. E foi o ato que acabou reformando a Constituição de 24. Então, o que acontece? De acordo com essa lei, vocês lembram do poder moderador que tinha na Constituição de 24, em que Dom Pedro comandava tudo, podia mandar nos demais poderes? Lembra quando eu falei isso? Sim. Então, o poder moderador ele não podia mais ser exercido durante as regências. Com essa mudança nas regrinhas, você não tinha mais o poder moderador, o que fazia total sentido, porque você não tinha imperador, você tinha regentes. Além disso, você teve a criação das assembleias provinciais, porque nós não podemos esquecer, galera, que você tinha políticos que queriam a maior autonomia para as demais províncias. Você tinha políticos que não queriam depender do Rio de Janeiro para poder mandar aí, para poder executar as suas ações. Então, eles criaram as assembleias provinciais justamente para que eles se tornassem independentes do Rio de Janeiro, certo? A regência também foi alterada. Com essa lei adicional, lembra que você tinha 3 pessoas comandando a regência? Agora, vocês vão ter uma pessoa só. Então, no lugar de 3 pessoas, você teria uma pessoa para comandar a regência. E aí, o que acontece? Com essa mudança no ato adicional, você começou a ter 3 grupos políticos que acabou crescendo durante esse momento. Ai, a máquina! Quem eram esses grupos políticos? Vou levantar aqui. Tá. Tem gente falando aí. Quem é? Botei já. Então, continuando. Você tinha 3 grupos políticos que estavam aí governando, que estavam aí manifestando suas ideias políticas nessa época. Restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Quem eram os restauradores? Os restauradores eles eram portugueses que queriam que o poder fosse centralizado, né? Porque eles não queriam que o império se fragmentasse. Então esses restauradores, eles começaram a lutar pela volta de Dom Pedro I. Eles queriam que Dom Pedro I voltasse para que o poder fosse centralizado, certo? Mas como Dom Pedro ele morreu em 1834, não fazia maior sentido os restauradores continuarem se manifestando. Então eles pararam de se manifestar enquanto alguém que queria um poder centralizado e queria a volta de Dom Pedro e passaram assim a reincorporar nesses 2 grupos aqui, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados eram um grupo de pessoas que queriam a manutenção, que eram a favor da monarquia. Eram a favor da monarquia, mas desde que o poder do imperador fosse limitado. Ou seja, eles não eram contra a monarquia, eles eram a favor. Mas o imperador, ele não poderia ter tantos poderes quanto chegou a ter antes mesmo do período regencial. Certo? Então, os moderados, eles defendiam a monarquia, mas com menos poder para o imperador. E os liberais exaltados eram um grupo de pessoas que defendiam a autonomia das províncias. Eles defendiam as autonomias das províncias e tinham até pessoas radicais que queriam que o Brasil passasse de monarquia, ou seja, de império, para república. Vocês conseguiram entender a diferença entre os 3 grupos?
Sim. Beleza. Agora, o que vocês estão reparando aqui nessa foto que eu estou mostrando para vocês? Um homem negro? Um homem negro. Um homem negro. E aí, segundo o livro didático, ele é um africano muçulmano. Mas o que caracteriza? Mas o que a gente pode olhar na foto que caracteriza ele como africano muçulmano? A cor de pele? Não necessariamente. Não necessariamente. A cor de pele serve para mostrar que ele é preto, né? Mas será que tem alguma outra coisa aqui que caracteriza o fato dele ser muçulmano? A roupa A dele? roupa? Eu também acho que é a roupa. Esse chapéu que eu não sei o nome, eu particularmente não sei o nome, vou ficar devendo a vocês. Geralmente é o tipo de chapéu que um muçulmano usa, né? Ou eu estou enganado? Hein, gente? Eu estou enganado? Não sei. Bom. Eu acho que eu acho que tem muçulmanos que usam esse tipo de chapéu até hoje. O que acontece? Nessa época, provavelmente esse preto muçulmano, ele era chamado pelas pessoas na época de malês. O que era o malês? Malês são africanos e africanas que sabem que são muçulmanos que sabem ler e escrever em árabe, tá? Então, tipo assim, se alguém chegar para vocês e disserem que os pretos naquela época não sabiam ler e escrever, isso é mentira. Porque você tinha pretos, por exemplo, que sabiam falar até mesmo árabe, que é o exemplo, que é o caso dos malês, E aí, o que acontece? Esses malês, durante o período da regência, eles fizeram um levante. Eles fizeram um levante que foi um dos únicos liderados por escravizados e ex-escravizados. Esse levante aconteceu em 1835 na região de Salvador. Porque o que acontecia, gente? Obviamente eles estavam insatisfeitos com o estilo de vida que eles estavam tendo, com o modo de vida que eles estavam sofrendo. Eles estavam sendo muito explorados. O que eles produziam de cana-de-açúcar, por exemplo, para exportação, não era o suficiente, para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem suprir as suas necessidades. Eles sempre produziam para outros e não conseguiam produzir para eles mesmos, né? Então, tinham muitos escravizados africanos que trabalhavam nas ruas da cidade de Salvador, trabalhavam como vendedores, trabalhavam como prestadores de serviços. Você tinha alfaiates, carpinteiros, ferreiros, né? Então, o que aconteceu? Eles resolveram fazer um levante, eles resolveram se revoltar contra tudo isso. Então, o que eles pensaram? Eles articularam um ataque na prisão em Salvador, onde estavam presos os líderes desses africanos estavam presos numa prisão em Salvador. Então, eles tentariam libertar essas pessoas que estavam presas da madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Então, quem estava liderando esses grupos, geralmente, eram os Nagôs e Auçás,
que eram povos originários de uma região lá da África que havia sido convertida para o Islã, que havia sido convertido para o islamismo, né? Como que eles articularam essa ação? Como que eles articularam esses ataques? Primeiro, como eles sabiam ler e escrever em árabe, um senhor de escravizados, ele não sabia o que eles estavam falando. Então foi muito fácil para os pretos e para as pretas se articularem. Era só eles escreverem em árabe que eles podiam manifestar aí as suas ideias. Por exemplo, isso daqui que vocês estão vendo é o exemplo de um texto que foi escrito em árabe e foi guardado em um amuleto, né? Então, os amuletos, eles eram transmitidos para os pretos e para as pretas, né? Então, eles poderiam, na época, ler em árabe toda a articulação de um ataque. Ó, gente, tal hora, tal dia, nós vamos fazer isso, entendeu? E geralmente tinha uma pessoa que era responsável por estar transmitindo essas mensagens, por estar transmitindo esses amuletos. Quem era essa pessoa? Era uma preta, conhecida como emereciana. A emereciana, segundo o livro didático de vocês, era uma mulher preta, que era malê, porque ela sabia ler e escrever em árabe e era muçulmana. Então ela transmitia as mensagens para os demais escravizados, dizendo tudo o que eles iriam fazer. E eles transmitiam essas mensagens por meio de amuletos, né? Como vocês podem ver aqui, os amuletos eram utilizados para difundir as estratégias de lutas e mobilização. Então você tinha até mulheres envolvidas que faziam isso, certo? Mas aí o que aconteceu? No dia 25, na madrugada do 24 para o 25, quando os rebeldes atacaram a prisão da cidade, eles foram reprimidos pelos governos. Então, muitos desses negros, acabaram sendo mortos, outros foram presos, outros foram enviados de volta para a África, e o restante foi obrigado a retornar ao cativeiro. Teve uma mulher, segundo os estudos, teve uma mulher que acabou que acabou participando também dessas revoltas. Essa mulher, ela era conhecida como Luísa Maim. Ela era conhecida como Luísa Maim. E dizem que quando a galera sofreu repressão do governo, ela fugiu para o Rio de Janeiro. Quem fala sobre Luísa Maim é o filho dela, Luiz Gama. Mas sobre Luiz Gama, a gente vai falar mais para frente. Beleza? Galera,